Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula da disciplina de Álgebra Linear M1. Na aula de hoje, nosso objetivo é falar sobre subespaços vetoriais, ou seja, estaremos interessados em subconjuntos menores de um espaço vetorial que ainda tem a propriedade de ser um espaço vetorial. A definição formal de subespaço vetorial é a seguinte: dado um espaço vetorial V, um subconjunto W não vazio será um espaço vetorial de V se, propriedade 1, para quaisquer U e V pertencentes a W tivermos U mais V pertencente a W. E a segunda propriedade diz que para quaisquer A pertencente ao conjunto dos números reais e qualquer vetor U pertencente a W, tivermos que K vezes U é um elemento do conjunto W. E aí a ideia é que como o W é uma parte do espaço vetorial V, então aquelas 8 propriedades que a gente tinha que verificar, elas não vão precisar ser verificadas, porque elas vão herdar do conjunto V. Sendo que aí é preciso que a gente verifique se o subconjunto W ele vai ser fechado para adição e para multiplicação por escalar. Uma vez que é possível que eu pegue dois vetores lá em W, somem eles e o resultado caia fora de W. Ou que eu pegue um escalar A, multiplique por um vetor em W e esse novo vetor ele caia fora do conjunto W. Então, sempre que eu tiver um subconjunto de um espaço vetorial e eu quero ver se esse subconjunto é ou não um subespaço vetorial do espaço vetorial V, eu só preciso verificar se o W é fechado para soma, né, de vetores e para multiplicação por escalar. Ou seja, se para quaisquer dos elementos que eu tenha no conjunto W a soma ainda está em W, e se para qualquer escalar A e qualquer elemento U de W, o vetor K vezes U ainda está em W, tá certo? E aí nós vamos ver alguns exemplos de subespaços vetoriais, né? O primeiro deles é chamado de um dos subespaços triviais de um espaço vetorial, né? Então, dado o espaço vetorial V, você considera W como sendo o conjunto formado apenas pelo vetor nulo do espaço vetorial V, tá certo? E aí, a gente tem que W vai ser um subespaço vetorial, né, do espaço V, tá certo? E isso é verdade porque como o W só contém um vetor nulo, então somar 0 mais 0, né, somar vetor nulo mais vetor nulo, o resultado dá vetor nulo, que está dentro de W, e a gente sabe que se eu multiplico qualquer escalar K pelo vetor nulo do espaço V, né, o resultado vai dar o vetor nulo, né, do espaço, que vai estar dentro de W também. Então, portanto, o conjunto W formado apenas pelo vetor nulo do espaço V é um subespaço vetorial de V. O segundo exemplo que a gente tem, na verdade aí são dois exemplos em um, é quando você pega retas em R2 e em R3, mas aí não são quaisquer retas, né? Essas retas elas têm que passar pela origem, porque quando você observa essas duas propriedades aqui, né, que tem que ser satisfeitas para que um certo subconjunto W seja um subespaço vetorial, né, a gente tem essa segunda propriedade que para qualquer A real e qualquer vetor U em W, K vezes U tem que estar em W, né? Se você tomar a constante K como sendo 0 e sabendo que 0 vezes U
né? É igual ao vetor nulo do espaço, então essa propriedade 2 nos leva a concluir que o vetor nulo do espaço vetorial V tem que estar no subconjunto W, sempre. Então, se você vê algum exemplo aí onde o vetor nulo do espaço vetorial não esteja contido nesse subconjunto W, então esse subconjunto W ele já não vai poder ser um subespaço vetorial. E aí, por conta disso, nesse segundo exemplo aqui, né, você precisa tomar retas, ou no R2 e no R3, e essas retas precisam necessariamente passar pela origem, porque se não passar pela origem, já não vai ser um subespaço de R2 ou de R3, né? E aí a gente observa, aí nessas figuras, aqui eu botei só as figuras do caso em R3, né? O caso do R2 é análogo, basta você desconsiderar esse eixo aqui, né? Se você pega quaisquer dois vetores sobre essa reta, então pega aí o vetorzinho U e o vetorzinho V, né? Quando você soma esses dois vetores, a soma, o vetor soma ainda vai estar sobre a reta W, né? E quando você pega um vetorzinho U e multiplica esse vetor por qualquer escalar A, né? Então o vetor resultante vai ser ainda um vetor que vai estar sobre esta reta W. Então, qualquer reta em R2 ou em R3 que passa pela origem, né, vai ser um subespaço vetorial de R2 ou R3. Aqui tem que ficar claro que quando eu falo de R2 ou R3 como espaços vetoriais, eu estou falando de R2 e R3, né, com aquelas operações usuais, né, que a gente definiu na aula passada, tá certo? Né, então, a partir daqui, sempre que eu falar de qualquer Rn como um espaço vetorial, eu já quero que fique claro para vocês que é com aquelas operações usuais de soma de vetores e de multiplicação de um vetor por um escalar, tá certo? A menos que eu fale algo ao contrário, ou seja, que eu dê quem são essas operações aí em R2 e em R3. Mas aí no caso você tem que verificar se vai ser ou não um espaço vetorial. O próximo exemplo que a gente tem são planos, né, em R3 que passam pela origem, né, do sistema de eixos ortogonais, né? E aí novamente tem que passar pela origem, né, porque esse subconjunto W precisa conter o vetor nulo do espaço R3, né, que é o vetor 0, 0, 0. E aí se você pega qualquer plano que passa pela origem, dado quaisquer dois vetores nesse plano, a gente nota geometricamente que a soma desses dois vetores, né, ainda vai estar no plano W, e que se eu pego esse vetor e multiplico por um escalar A, né, o vetor resultante ainda vai ser um vetor que está no subconjunto W. Então, isso nos leva a concluir que W é um subespaço vetorial de R3. Aqui me perdoem, aqui faltou, aqui na verdade é A pertencente a R. E aí, de acordo com os exemplos que a gente viu agora, a gente, para R2 e R3, a gente cria mais ou menos uma lista, né, dos subespaços de R2 e R3, tá certo? Então, os subespaços de R2 são o conjunto formado apenas pelo vetor nulo de R2, retas pela origem do R2 também vão ser subespaços, e o próprio R2 é um subespaço dele próprio, tá certo? Para R3 a gente vai ter o conjunto só com o vetor nulo de R3, né? Isso vai ser um subespaço. As retas que passam pela origem do R3 também serão subespaços. Os planos que passam pela origem do R3 também serão subespaços. E o próprio R3 é um subespaço dele próprio, né?
E aí, mais adiante, vai ser possível mostrar que esses são os únicos subespaços que a gente tem de R2 e R3, tá certo? Se você ainda lembra um pouco de geometria analítica, talvez você consiga entender, né, por que que isso é verdade, né? Mas um pouco mais adiante a gente vai ver melhor, né, por que que isso é verdade. Agora a gente vai ver um exemplo de um subconjunto W de R2 que não é um subespaço vetorial, tá certo? E aí a gente vai tomar W como sendo o conjunto de todos os pontos x, y do R2, tais que x é maior ou igual a zero e y é maior ou igual a zero. Ou seja, o subconjunto W é só esse primeiro quadrante aqui do meu plano cartesiano. E aí eu vou pegar, eu quero mostrar que esse subconjunto aí de R2 não é um subespaço do R2, né? Para isso, eu vou observar que uma das propriedades não pode ser satisfeitas, tá certo? E aí a gente observa o seguinte, quando você pega o vetorzinho V com coordenadas 1, 1, ele é um elemento do conjunto W, não é isso? Porque suas coordenadas x e y são maiores ou iguais a zero, né? E aí, se eu multiplico esse vetor V por qualquer escala alfa, ele deveria ainda estar em W, né? Para que isso satisfaça pelo menos uma das propriedades lá, né? De ser subespaço. Mas aí a gente nota que se eu pego esse vetor V e multiplico por menos 1, o resultado dá o vetor menos 1, que não pertence a W, né? Ele está fora do conjunto W. E aí, portanto, não tem como esse subconjunto W ser um subespaço vetorial do R2. E assim a gente conclui a nossa prova. A seguir, a gente vai resolver alguns exemplos de subespaços vetoriais, mas aqui a gente vai fugir um pouco da visão geométrica, né? E vai passar a resolver esses problemas de maneira analítica, tá certo? Então, o primeiro exercício é: mostre que o subconjunto W, formado por todas as triplas x, y, z do R3, aqui, perdão, minha gente, é R3, tá certo? Tal que a coordenada z é igual a 2 vezes a coordenada x menos a coordenada y, né? É um subespaço vetorial do R3. Então vamos primeiro resolver este exemplo aí. Então, se você ainda lembra do curso de geometria analítica e prestou atenção no que a gente falou aqui nessa aula, né? Você pode argumentar, tá certo? Que isso aqui é equivalente a menos 2x menos y mais z igual a zero, né? Que representa a equação de um plano, tá certo? No R3 com vetor normal menos 2, menos 1 e 1. E esse plano passa pela origem. Então, como é um plano do R3 que passa pela origem, então isso tem que ser um subespaço vetorial de R3, pelo que a gente já viu nesta aula. Mas como eu comentei, o intuito aqui é demonstrar isso analiticamente e não usando essa informação geométrica que a gente já tem. Então, para isso, a gente precisa pegar quaisquer dois vetores arbitrários de W e ver que a soma dele está em W. Então, vamos lá. Então, pegue quaisquer dois vetores arbitrários. E aí, se são dois vetores arbitrários, você tem que tomar eles
eles com coordenadas arbitrárias, tá certo? E não escolher coordenadas específicas para esse vetor u. Então eu vou pegar u com coordenadas x1, y1, z1. E aí, se ele está em w, eu sei que a coordenada z1 é 2 vezes a coordenada x1 menos a coordenada y1. E aí eu vou pegar um outro vetor v arbitrário em w. Então ele vai ter coordenadas arbitrárias x2, y2, z2. E aí, como ele está em w, a coordenada z2 vai ser 2 vezes a coordenada x1, né? Perdão, 2 vezes a coordenada x menos a coordenada y. E aí eu tenho que verificar se u mais v está em w, tá certo? Mas eu sei que u mais v vai ser o vetor x1 mais x2, y1 mais y2 e z1 mais z2. Então a pergunta é: esse vetor mora ou não no conjunto W? Então, a condição para que ele more no conjunto W é que a coordenada z desse vetor, né, seja 2 vezes a coordenada x menos a coordenada y, tá certo? Então vamos ver quanto equivale 2 vezes a coordenada x desse vetor menos a coordenada y desse vetor. Então eu tenho que ver se isso dá igual a coordenada z, né? Que é z1 mais z2. Então vamos desenvolver essas contas. Então isso fica 2x1 mais 2 vezes x2 menos y1 menos y2. E aí eu posso organizar isso como sendo 2 vezes x1 menos y1 mais 2 vezes x2 menos y2. E aí agora eu uso o fato de que u e v são elementos de w. Como u e v são elementos de w, então 2 vezes a coordenada x menos a coordenada y do vetor u tem que ser a coordenada z desse vetor, que é z1. E aqui eu uso o mesmo argumento, né? Como o vetor v ele está em w, então 2 vezes a coordenada dele, a coordenada x dele menos a coordenada y dele, tem que ser a coordenada z dele. Então isso fica z2. Então eu mostrei que para quaisquer que sejam os vetores u e v, né, que estão em w, a soma u mais v também vai estar em w. Então isso prova que o subconjunto W ele é fechado para a adição de vetores. Falta ainda ver que ele é fechado para a multiplicação por escalar. Então você pega agora um alfa qualquer real. E aí eu quero verificar que a multiplicação desse alfa por um vetor que está em W ainda mora no conjunto W, né? E aí esse vetor U, ele não pode ser escolhido como sendo alguém específico, né? Ele tem que ser escolhido como sendo um vetor arbitrário. Então você vai pegar um vetor U aí com coordenadas arbitrárias x1, y1 e z1, né? E aí quem é alfa vezes U? Alfa vezes U a gente sabe que vai ser o vetor com coordenadas alfa x1, alfa y1, alfa z1. Então, para saber se ele está ou não em W, você tem que ver se a coordenada z dele é 2 vezes a coordenada x dele menos a coordenada y, tá certo? Então, aqui você faz. Eu posso verificar também quem é alfa vezes z1, né? Se isso for 2 vezes a coordenada x dele menos a coordenada y,
eu concluo a prova, né? Aí como U é um vetor que está em W, eu sei que Z1 vai ser 2 vezes a coordenada x do vetor U menos a coordenada y do vetor U. E aí quando eu multiplico, isso aqui fica 2 vezes alfa x1 menos alfa y1. Então mostrei que a coordenada z do vetor, né, é 2 vezes a coordenada x dele menos a coordenada y. Então a conclusão que a gente tem é que alfa vezes u também está em W. E isso foi para qualquer alfa real e para qualquer u em W arbitrário, né? Portanto, o meu subconjunto W vai ser um subespaço vetorial de R3. No próximo exemplo, eu quero ver se esse subconjunto aí do R2, ele é ou não um subespaço do R2. Esse subconjunto aí ele é conhecido como o disco de R2, tá certo? Se você monta aí essa equação x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1, né? Isso é uma circunferência com centro na origem, né? Do R2 e raio 1, né? Mas aí você está pegando todos os pontos x, y que estão dentro dessa circunferência, né? Também, não só que estão no contorno dela, né? Estão pela circunferência. E aí eu quero mostrar que esse subconjunto aí do R2 não é um espaço vetorial. Então, ó, para provar que é um subespaço, você tem que mostrar que a soma de quaisquer dois elementos arbitrários está lá dentro e a multiplicação de um elemento de D, né, por um escalar qualquer, também está dentro de D, né? Isso para provar que ele é subespaço. Para provar que ele não é, se você arruma algum exemplo que já não dá certo, né? Isso mostra que ele não vai ser, né? Então, como eu quero aqui mostrar que ele não é, eu vou pegar dois vetores em D e vou ver que a soma deles, ou que a multiplicação de um desses vetores por um determinado escalar, não está mais dentro de D. Então, nota o seguinte, eu vou pegar U como sendo o vetor 1, 0. Então, ele é um elemento de D, né? Por quê? Porque quando eu faço 1 ao quadrado mais 0 ao quadrado, isso dá 1 que é menor ou igual que 1. E eu vou pegar V como sendo o vetor 0, 1, que também está no conjunto D, né? Porque 0 ao quadrado mais 1 ao quadrado dá 1 que é menor ou igual que 1. Agora eu vou somar esses dois elementos aí. E aí quando eu somo, o vetor resultante vai ser o vetor com coordenadas 1, 1. E aí esse vetor ele não está mais em W, em D. Por quê? Porque quando eu somo 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado, isso dá 2 que é maior do que 1. Tá certo? Então eu consegui dois elementos de D cuja soma não está em D. Conclusão, D não pode ser subespaço. No terceiro exemplo, eu quero mostrar que esse subconjunto W aí de P3, né? Lembre-se que P3 é o conjunto de todos os polinômios com coeficientes reais e grau menor ou igual a 3, tá certo? E aí esse W vai ser todos os polinômios com grau menor ou igual a 3, com a condição de que quando você soma o coeficiente independente com o coeficiente que multiplica a variável x, isso tem que dar 0. E quando você subtrai o coeficiente que multiplica o termo x² menos o coeficiente que multiplica o termo x², isso aqui tem que dar 0.
E aí eu quero verificar que esse W aí é um subespaço de P3. E aí para isso eu preciso tomar dois vetores arbitrários em W, ou seja, aqui um vetor arbitrário, vou pegar ele como sendo A0, mais A1x, mais A2x ao quadrado, mais A3x ao cubo em W, né? E aí se ele está em W, eu já sei que A0 mais A1 é 0, e eu sei que A2 menos A3 é 0. E aí eu pego um outro vetor aqui Q, também W, aí ele vai ter uma certa cara aqui, B0, né? Mais B1x, mais B2 x quadrado, mais B3 x ao cubo. E aí, como ele está em W, eu sei que a coordenada, eu sei que B0 mais B1 é 0. E eu sei que B2 menos B3 também é 0. Agora, dado esses dois vetores arbitrários de W, eu preciso ver se a soma deles ainda está em W. Aí eu sei que a soma deles vai ser o polinômio, esse polinômio aqui. Aí agora eu preciso verificar se esse aqui mais esse dá 0. Então, isso aqui eu posso reescrever como sendo A0 mais A1 mais B0 mais B1. Aí, como o vetor P está em W, A0 mais A1 vale 0. E como o vetor Q está em W, B0 mais B1 vale 0. Então, isso aqui dá 0. E eu também agora preciso verificar se esse menos esse também dá 0. Então, A2 menos mais B2, né? Menos A3 mais B3. Eu quero saber se isso dá 0. Então, eu posso reescrever isso como sendo A2 menos A3 somado com B2 menos B3. Aí, como o vetor P está em W, A2 menos A3 vale 0. E como o vetor Q está em W, B2 menos B3 vale 0. Então, isso também dá 0. E aí, a conclusão que eu chego é que P de x mais Q de x é um elemento de W. E isso para qualquer que seja o polinômio P ou o polinômio Q. Tá certo? E aí eu vou deixar como exercício para vocês verificarem que alfa vezes P de x também está em W para todo alfa real e para todo P em W. E aí depois que você verificar isso, você vai concluir que esse subconjunto W de P3 é um subespaço vetorial de P3. E aí eu vou deixar esse último aqui como exercício para vocês irem treinando como é que se mostra que um determinado subconjunto é ou não subespaço, né, vetorial de um determinado espaço vetorial. E aí aqui estão as referências que utilizamos para construir esta aula. Muito obrigado a todos e a todas e até a nossa próxima aula.